do café, preto da terra brava, roxa e sangrenta de Bandeirantes, potestades de João Franco de Moraes Otávio, homem de teres haveres, escravista convicto, inimigo de Pedro II. Queria ser conde, barão, mas era senhor de muita escravaria. Então sua majestade, el rei, negou-lhe o agrado. Caramunhento, o velho coronel se fez republicano. Republicano capenga, posto que escravista. No entanto, possuía ainda o rude João Franco 3 filhas moças, feias, mas bem servidas de dote e filiação. Uma delas foi arranjada em matrimônio para um tal Tibério Augusto de Sena, fidalgo promissor, vindo das Minas, muito bem chegado. Com a morte do quase barão, o moço bem casado loteou sua parte na gleba, formando uma vila simples, mas de grande extensão, a qual nomeou Tibério. Seu nome de batismo, nome de imperador romano, da linhagem dos Cláudios, casta de loucos e artistas. Entre os artistas da vila está o músico e poeta André Bordini. De verdade, eu só me sinto em casa na Vila Tibério. Quando eu entro com o carro na vila, aí a impressão que eu tenho é que eu cheguei em casa, mesmo não morando mais lá. Ele é tão tiberense que escreveu um livro de poesias contando a história da Vila Tibério. Vou contar a história boa, que se perdeu nos muros caiados da vila antiga. A história da negra velha, de mamas fartas, que alimentou a gente toda, sofrida e tão renegada. Colonos de Itália, de Espanha e Portugal, de senzala e de nenhum lugar. Gente forte, maltratada, temendo a falta, o pão garimpado, na economia, na segurança, do guarda noturno do bairro esquecido, que saiu do tempo e entrou na memória pouca dos poucos que ficaram. Fernando Braga escreve no Jornal da Vila o que um dia alguém antes dele viveu. Até 1890, o João Franco de Moraes Otávio era o dono da Fazenda Monte Alegre. Essa fazenda, a área dela chegava até a área da atual Vila Tibério. Com a abolição dos escravos, para ele perdeu o sentido, ele não sabia encarar os tempos modernos daquela época, né? E ele vendeu a fazenda. Só que, quando ele vendeu, ele já havia doado as terras da Vila Tibério para o genro dele. Naquele começo, conforme mostra o mapa, a vila de São Sebastião crescia para além do centro. O bairro da República se formava ao redor da estação Mogiana. O barracão de cima e o barracão de baixo se expandiam a partir do núcleo Antônio Prado. A Vila Tibério não fazia parte do núcleo colonial Antônio Prado. Um dos bairros mais antigos de Ribeirão Preto, a Vila Tibério surgiu do primeiro loteamento urbano feito na vila de São Sebastião. O agrimensor Tibério Augusto Garcia de Sena loteou suas terras e fundou o bairro em 1894. O Tibério começou a lotear a Vila Tibério assim, em lotes grandes, não lotes urbanos como a gente conhece hoje, lotes de terrenos para casa. Ele fazia lotes tipo chácaras. Então ele começou a vender grandes glebas. As terras dele ficavam nos fundos da estação para cá. E houve uma valorização, houve uma procura e começaram a ver começou a vender pequenos lotes ali perto da estação para os ferroviários. O bairro recebeu os funcionários da estação Mogiana e no começo do século XX os da Cervejaria Paulista e da Antártica. Posteriormente, com a chegada da Antártica, em 1911 foi a inauguração. Aí houve uma valorização tremenda, houve uma procura. E o bairro, a tendência do bairro, assim, a característica, foi de vir para cá os imigrantes e operários. Operários especializados, inclusive, né? Vieram alemães, vieram para trabalhar na cervejaria. Quando a gente mudou para cá, a Vila Tibério era tão pequenina, havia a porteira da Mogiana que levava a gente para o centro da cidade, fechava a porteira, não tinha como passar. Aí tinha firmas grandes como a Antártica, que eu também acabei sendo funcionária de lá, acabei trabalhando lá. O senhor Antônio da Silva guarda ainda na memória o som da antiga sereia. Então, a sereia não tocava
às 6 da manhã, ao meio-dia e às 18 horas. Esses 3 horários. O horário da Paulista naquela época, a sirene da Paulista era que mandava em Ribeirão. De 6 em 6 horas, que ali as caldeiras, que aquilo lá não era elétrico, aquilo lá era vapor. Entendeu? Depois que deve ter passado a eletricidade, mas ela não era elétrica não. Ela era vapor, aquela sirene. Era um bairro praticamente habitado pelas famílias de imigrantes italianos. A matriz de Vila Tibério, de defronte ao jardim da Praça Coração de Maria, na sua parte interna tinha um coro de madeira antigo, donde se via a nave e o grande altar. Daquele recanto povoado de morcegos, nasciam os acordes mofados da harpa de Sião, livro antigo, pesado, grosso, amarelado e recheado de canções sumidas. Antes, a Igreja Nossa Senhora do Rosário, antes existia uma capela ao lado que já era dedicada a Nossa Senhora do Rosário. A origem dessa devoção à santa não está assim determinada historicamente. A Igreja da Vila Tibério foi elevada à paróquia em 1914. Em 1917 chegaram os claretianos, que tem a história ligada à Vila Tibério também, aos claretianos. Em 1918 foi inaugurada a igreja
A igreja foi inaugurada em 19, ela começou em final de 17, foi construída em 18, inaugurada em 19. Historicamente, eu acho que o valor artístico mais importante é ela tem pintura do Gregolini, tem 2 painéis do Gregolini. Mas as características desta pintura são de uma certa puerilidade, uma pintura que invoca uma certa ingenuidade intencional da parte do autor. Essa é a marca das pinturas aqui da igreja. E eu me lembro da vovó indo com amigas para a missa, e na missa elas usavam véu ainda. Eram umas senhoras que sentavam numa fila e todas punham véu para acompanhar a missa. Não sei se alguém se lembra disso, de usar véu para ver a missa, né? Rosário, livro de orações, o cheiro do incenso e o coro da igreja com um violino muito lamentoso, muito sacro. A primeira escola do bairro foi edificada a partir da manifestação da comunidade. A professora Fátima Colos teve acesso a antigos documentos e sua pesquisa revela como de fato as coisas aconteceram. Antes de ser construída a escola, aqui era uma chácara que era chamada de Chácara Veridiana. Ela era todo esse quarteirão no qual é construída a escola. E ela era do conselheiro Antônio Prado, era propriedade. E havia aí, desde quando eu vim aqui para a escola, a gente ouvia dizer que este local aqui foi doado pela dona Sinha Junqueira, por isso que a escola tinha esse nome. E nesse trabalho que eu fiz, eu acabei descobrindo que, na verdade, essa propriedade jamais foi de dona Sinha Junqueira, ela era desse conselheiro. E o que aconteceu? Essa chácara foi vendida para a Prefeitura de Ribeirão Preto e de acordo com o acordo entre ele e o Estado, que o Estado construísse essa escola nesse local. E o nome Sinha Junqueira foi dado posteriormente devido à benfeitoria que ela fez para a sociedade de Ribeirão Preto. É nas palavras de Burdini que a história ganha imagem. Meu pai estudou nessa escola, minha mãe, todos os da geração deles, né, estudaram na escola. Eu estudei, meu irmão estudou, e até hoje crianças passam por lá e tem aqueles elementos bem pitorescos, né, de uma velha escola. O assoalho de madeira, o ranger dessas madeiras que dilatam, né, com a temperatura, com a mudança de temperatura, os janelões compridos, o pé direito muito alto, as histórias de assombração. O tempo que tinha ginásio aqui, eles falavam que no porão tinha assombração. Eles viam, eles gritavam, acho que um assustava o outro, mas eu nunca vi, não. O porão, né, a biblioteca, a escadaria belíssima que existe até hoje lá, os painéis com as fotos antigas em branco e preto, daquelas crianças que hoje já devem estar mortas, a grande maioria delas. Então é uma escola povoada de fantasmas encantadores. Em julho de 1921, o terceiro grupo escolar de Ribeirão Preto foi solenemente inaugurado. Primeiramente, a escola foi chamada de Terceiro Grupo Escolar de Ribeirão Preto. Depois, em 1954, ela foi chamada de Dona Sinha Junqueira. E com as mudanças depois dentro da educação, hoje ela é denominada Escola Estadual Dona Sinha Junqueira. Entre a igreja e a escola existe a Praça Coração de Maria. O lugar é o centro que pulsa, por onde sempre se vem e se vai. Mas de todos os lugares, a vila guarda um que revela a paixão do tiberense. Botafogo, és barricada e projeção de coletivas aspirações e sonhos justos e libertários. Foste a vida de meu avô e de meu pai e de todos os pais da vila, como és pai de nossas triunfais fantasias e domingos e ilusões. Não havia teu distintivo ou teu nome no meu jogo de botões, nem no álbum de figurinhas. Foi das minhas primeiras frustrações, mas pintei-te no verso da cartilha
e tive orgulho disso, pois em toda Vila Tibério e em toda vida, Tibério, estás e estarás sempre em jogo, eternamente Botafogo. Os registros históricos, né, mostram que no início do século passado, a cidade é muito marcada pelo futebol jogado nos bairros, né? E esses bairros tentavam impor a sua pujança, até a sua soberania, autonomia com as suas equipes de futebol. Ele nasceu na fusão de 3 times que, frente aos outros times, eles eram fracos e aí resolveram se unir. Que em determinados períodos tinham essa soberania no futebol de Ribeirão Preto. E desta fusão, dessa união desses times da Vila Tibério, é que surgiu o embrião, né, e a ideia de se fundir o Botafogo. Bom, fundado o Botafogo, né, precisava ter um local para jogar. E durante um período o Botafogo usava dos campos do Palestra Itália e do próprio Comercial, que tinha o seu estádio na Rua Tibiriçá, um dos estádios até modelo no estado de São Paulo. Dizem que o Comercial, ele, num jogo importante do Botafogo, ele havia emprestado o estádio, mas na última hora ele negou, falou, não quis. E os diretores do Botafogo ficaram muito contrariados, né? E falaram, pô, vamos ter o nosso estádio e assim a gente não precisa de ninguém. E resolveram construir o estádio. E o Botafogo adquiriu o terreno na Vila Tibério em 1921, comprando esse terreno que depois deu origem ao estádio Luiz Pereira. E uma curiosidade é que entre os fundadores eles fizeram um pacto que quem morresse primeiro teria o nome. E foi o presidente Luiz Pereira, que faleceu, que recebeu o nome do estádio. O campo depois recebeu melhorias, mas que foi eternizado e até hoje é um marco, né, na Vila Tibério como a casa do Botafogo. Não tem como o sujeito morar na Vila Tibério e não torcer pro Botafogo. Bom, e o Botafogo, né, fez o seu primeiro